Há um ano, Sílvia de Assis começou a viver um pesadelo. Faltou dinheiro para pagar as contas e estava em crise no casamento. Ela e o marido, Paulo, não sabiam como resolver a situação. A minha história é que de um ano para cá, eu precisava mudar de casa porque estava devendo aluguel, água, luz, telefone. Só o meu marido trabalhando, o dinheiro não dava, porque o meu marido se afastou do Senhor, parou de dizimar, parou de ofertar. Então a nossa vida foi pro buraco mesmo. Teve ocasião teve um domingo de tarde, acabou nosso gás, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar o gás. A miséria veio, mas veio de uma forma terrível. Meu armário era vazio, eu brigava direto com o meu marido, mas brigava muito mesmo. E a gente chegou até a falar em separação. Na verdade, só eu estava trabalhando, né? E quando as contas começaram a chegar, assim, eu me senti muito pressionado, porque eu me sentia amarrado. Eu tentava fazer as coisas e não conseguia. Eu fazia algumas vendas, mas não era suficiente para quitar todas as dívidas. E aí a gente começou, perante essa dificuldade, a gente discutia bastante. Inclusive teve uma época que eu cheguei até a sair da minha casa, entendeu? Eu já fazia muito tempo que eu não estava bebendo. Teve uma noite aí que eu tive uma fraqueza, caí numa tentação, eu bebi bastante. Então foi uma fase muito difícil. Estava desesperado porque eu não via assim como chegar ao final dessa história toda, porque assim, olha, eu estava ganhando, suponhamos, R$1.000, mas eu devia 1.500. Aí de repente eu ganhava mais 1.000, já estava devendo mais um outro tanto. Então assim, eu estava numa situação desesperadora. Sílvia decidiu recorrer à fé. Buscou a Deus para solucionar os problemas que enfrentava. Aí eu comecei a buscar a direção de Deus, né? Que eu sou da Igreja Internacional da Graça aqui da Cangaíba. Aí a pastora Adriana me deu a palavra de Isaías 45, que o Senhor estava diante de mim, despedaçando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, que era para eu ficar firme, que Deus ia preparar tudo. Aí quando foi em maio, eu voltei a trabalhar, né, lá no escritório que eu trabalhei há 5 anos atrás. Eu fui lá, conversei com a minha ex-patroa, aí eu voltei a trabalhar. Aí o Senhor foi me abençoando. Sílvia e Paulo deviam 7 meses de aluguel e quase foram despejados. Aí eu peguei e voltei a orar, pedir a Deus a direção. A pastora Adriana falou: olha, se for de Deus, você vai ficar na casa. Vai tocar no coração do proprietário e você vai ficar na casa. Deus vai dar condição de você acertar tudo isso. Se não for de Deus, ele vai abrir uma outra porta. Que ela deu a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? A palavra de Apocalipse. Aí eu fiquei firme, Deus abriu essa porta. O proprietário da outra casa nos perdoou a dívida. Aí nós pegamos o dinheiro que era para dar de aluguel lá e demos de depósito nessa casa aqui. E nós mudamos para cá, para a glória de Deus. A pastora da Igreja da Graça em Cangaíba, em São Paulo, Adriana Macedo, orientou Sílvia a buscar a palavra de Deus. De um ano para cá, eles começaram a ter uma dificuldade muito grande, porque o Paulo, né, o esposo dela, teve uma caída espiritual e se afastou, começou a ir pouco na igreja, né? E aí começou a dificuldade com ela começou a passar muitas lutas, tanto financeira como entre eles dois, ao ponto de quase ele sair de casa. Esse dia ela ligou desesperada, chegou na igreja chorando, né? Eu falei: não, irmã, fica firme, o que Deus uniu, o homem não separa. E ela perseverando ali na igreja, fazendo as campanhas, não desistindo, mesmo na dificuldade, ela se entregava a Deus, não se deixava bater. E foi aí que o nosso Deus começou a abençoar. Sílvia e a família estão felizes na casa nova, estão sem dívidas e cada vez mais seguros com Cristo. Aí eu sinto agradecida a Deus, porque eu tenho certeza que Ele existe, Ele é grande e Ele realmente me considera como filha, porque isso é só um presente de um pai para mim. Olha, gente, de um mês para cá, minha vida mudou. Se tornou de um pesadelo, se tornou um melhor sonho do mundo.